Olá meninas, chegamos a mais uma aula e hoje a doutora Luciana Farias vai falar com vocês sobre direitos previdenciários, um assunto super importante e que vocês vão gostar bastante. Deixe seus comentários aqui, suas curtidas e aproveitem a aula. Um beijo para vocês! Olá, eu sou a doutora Luciana Farias e vim falar hoje aqui sobre previdência social, especialmente sobre a aposentadoria e sobre uma tese que está se falando aí sobre a revisão da vida toda. O que seria essa revisão da vida toda e como ela influenciaria na aposentadoria? Então, eu sou advogada há 23 anos, trabalho com aposentadorias e benefícios do INSS e é uma honra para mim estar aqui falando mais uma vez sobre previdência social. Primeiramente, então, antes de falar da revisão da vida toda, eu quero falar com vocês como é feito o cálculo da aposentadoria. Porque a revisão da vida toda é um tipo de revisão para aumentar o valor da aposentadoria. Então, para saber se tem direito à revisão da vida toda, é importante entender como é feito o cálculo da aposentadoria para aí sim verificar se é possível aumentar o valor desse benefício. Então, o INSS ele concede vários tipos de benefícios de aposentadorias e a regra geral do cálculo de uma aposentadoria leva-se em conta todas as contribuições em que a pessoa fez ao INSS a partir de julho de 94, julho de 1994, até a data da entrada do requerimento da aposentadoria. Esse período é o que vai ser considerado no valor da aposentadoria. Quem trabalhou antes de julho de 94 será considerado para tempo de contribuição. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalhou antes de julho de 94, ela pode contar esse tempo somando com o período posterior e, por exemplo, o homem completar 35 anos de contribuição, a mulher completar 30 anos de contribuição, ou se for uma aposentadoria por idade, onde o homem precisa ter 65 anos de idade e a mulher 62 anos de idade, ele precisará de 15 anos de contribuição. E aí, tanto faz essa contribuição ser antes de julho de 94 ou depois, esse período será contado para tempo de contribuição. Fechou o tempo de contribuição, vai para o valor do benefício. Para o valor do benefício, aí sim, as contribuições feitas ao INSS, seja como empregado, seja como autônomo, como dona de casa também pode contribuir ao INSS, seja como empresário, seja como avulso, qualquer modalidade de segurado do INSS, todas as contribuições serão contabilizadas apenas a partir de julho de 94 para o cálculo. Então, esse valor da aposentadoria entrará no cálculo apenas essas contribuições do período básico de cálculo, julho de 94 até a data de entrada do requerimento. E o que seria, então, a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é justamente para utilizar no cálculo da aposentadoria aquelas contribuições feitas pelo trabalhador de antes de julho de 94 para trás. Antes de julho de 94 para trás. E aí, essa revisão da vida toda, ela é para pessoas, então, que já são aposentadas. E quais os requisitos que precisa ter? A pessoa precisa ter sido aposentada com as regras de antes da reforma da Previdência. A reforma da Previdência entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Então, as pessoas que se aposentaram antes dessa data, ou que, mesmo que se aposentaram depois, mas se aposentaram com as regras de antes da reforma, que é possível sim, isso se chama direito adquirido. Então, para essas pessoas também, elas podem estar habilitadas para entrar com a revisão da vida toda, para rever a sua aposentadoria. Então, primeira coisa é ter sido aposentado com as regras anteriores
a 12 de novembro de 2019. O segundo requisito é que, se é para considerar no cálculo as contribuições de antes de julho de 94, o que é preciso ter? Contribuições nesse período, de antes de julho de 94. Mas não adianta apenas ter contribuição. Essas contribuições precisam ter um valor superior ao salário mínimo, porque a revisão da vida toda tem o intuito de recalcular o valor da aposentadoria, para justamente aumentar o seu valor. Se a pessoa até tinha contribuições antes de julho de 94, mas as contribuições tinham um valor mínimo ou muito próximo de um salário mínimo, essa revisão, esse recálculo da aposentadoria pode não trazer benefício financeiro, ou seja, esse recálculo pode não aumentar o valor da aposentadoria. Então, esse é o segundo requisito, que antes de julho de 94 tenha contribuições e que essas contribuições sejam de um valor superior a um salário mínimo. O terceiro requisito para que seja possível calcular uma revisão da vida toda é que o benefício tenha sido concedido há menos de 10 anos. Especificamente, o primeiro pagamento da aposentadoria tenha sido efetuado há menos de 10 anos. Porque pode acontecer do benefício ser concedido numa data, mas o primeiro benefício ter sido pago alguns meses ou até anos depois. Então, o que se conta é a partir do primeiro pagamento, daquele primeiro pagamento do benefício do INSS, conta-se 10 anos para se ingressar com um pedido de revisão da vida toda. Esses 10 anos chama-se prazo decadencial. Então, a pessoa até pode ter cumprido os dois requisitos anteriores, mas se passou 10 anos, acabou acontecendo que decaiu o direito, passou o prazo de entrar com essa ação de revisão. No entanto, vamos supor que cumpriu os 3 requisitos, ou seja, tinha contribuições antes de julho de 94, com valor superior ao salário mínimo, o benefício foi concedido e o primeiro pagamento foi realizado há menos de 10 anos e terceiro, que esse benefício tenha sido concedido com as regras anteriores à reforma da Previdência, que aconteceu no dia 13 de novembro de 2019. Cumprir os 3 requisitos, aí é essencial que se faça o cálculo antes de fazer o pedido da revisão da vida toda. Esse pedido da revisão da vida toda, você até pode fazer numa agência do INSS. No entanto, o INSS ele não tem competência para realizar esse recálculo e essa revisão. Porque a revisão da vida toda foi uma tese judicial que foi ganho no Supremo Tribunal Federal e apenas na Justiça, apenas o Poder Judiciário está habilitado a fazer a revisão dos benefícios da Previdência Social por essa tese da revisão da vida toda, que essa tese já passou para um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas que recebem benefício, cumprem esses requisitos, fizeram o cálculo, é favorável, elas estão habilitadas a entrar e ingressar com essa ação judicial e ganhar essa revisão da vida toda. Então, é muito importante que antes de fazer o pedido, é essencial que faça o cálculo, esse recálculo da aposentadoria, para verificar se, utilizando aquelas contribuições anteriores a julho de 94, o valor do benefício ele teria um acréscimo financeiro. Isso é essencial, porque pode acontecer de não fazer esse cálculo, de fazer de forma errada, e ingressar com essa ação judicial e o valor do benefício cair. Então, é essencial que faça esse recálculo de forma correta. E aqui, como que se faz esse cálculo dessa aposentadoria? O documento que o INSS utiliza para fazer o cálculo da aposentadoria chama-se CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, também conhecido como extrato previdenciário.
E aqui, quem não me conhece ainda, eu vou convidar você para ir no meu Instagram, que é doutoraluciana.farias, DRA Luciana.farias. E lá nos meus destaques do Instagram vai ter um destaque que eu coloco passo a passo de como que você tira esse CNIS, esse extrato previdenciário. Esse documento é essencial para dar entrada em qualquer benefício do INSS e também para entrar com uma revisão. O CNIS é o documento que o INSS utiliza para fazer o cálculo e para pegar também todas as informações que a pessoa tenha. Ou seja, se você trabalhou, esse período trabalhado, ele deve estar nesse CNIS, nesse cadastro do INSS. Se ele não tiver, o INSS não vai reconhecer. Então, fica uma dica aqui, se você vai dar entrada em algum benefício do INSS ou pedir uma revisão, é importante que você tenha o seu CNIS na mão e verificar se todos os lugares que você trabalhou consta desse documento e também se consta os valores contribuídos. E o que acontece na revisão da vida toda? É muito provável, é muito possível que as contribuições, os locais trabalhados antes de julho de 94 não estejam completos nesse cadastro. E aí é onde é importantíssimo você ter esse cadastro em mãos para que, se faltar algum vínculo de trabalho no cadastro do INSS, você complemente com documentos. Então, por exemplo, você trabalhou, vamos supor, em 1980, 1985 e não consta no CNIS. Então, é importante você ter a sua carteira de trabalho, a relação de contribuições ou outros documentos a depender do caso. Por exemplo, se é empresário ou contribuinte individual, como um profissional liberal, e esse período não constar no CNIS. É importante que tenha os carnês de contribuições, as guias pagas para retificar o CNIS, e aí sim, o CNIS retificado, você conseguir fazer o cálculo da sua aposentadoria, ou melhor, o recálculo, para você verificar se a revisão da vida toda é interessante para você. Então, uma outra informação muito importante é que para a revisão da vida toda é preciso ter um advogado. Por quê? A revisão da vida toda ela só será concedida através de ação judicial. Então, é preciso ingressar com uma ação judicial para ter direito à revisão da vida toda, além de ter os cálculos. Então, é importante você ter um advogado especialista em direito previdenciário para que faça os cálculos, para que te fale quanto que vai aumentar no valor da sua aposentadoria. Então, por exemplo, você recebe R$2.000, sua aposentadoria vai para R$3.000. E a revisão da vida toda também gera o direito de receber os 5 últimos anos. Então, se a pessoa é aposentada há mais de 5 anos, ela pode receber os últimos 5 anos. E por que 5 anos? Porque quando passa-se de 5 anos, entra a prescrição. Quando eu falei dos 10 anos, aquela era decadência. Aqui nos 5 anos é prescrição. Então, se você entrar hoje com a revisão da vida toda e você é aposentado há mais de 5 anos, você vai poder receber de hoje contando 5 anos para trás. Aquela diferença do valor que você recebeu de aposentadoria com o valor revisionado da aposentadoria. Recebe os últimos 5 anos e mais daqui para frente. Uma outra coisa importante é que quem recebe pensão por morte também é possível ter o direito da revisão da vida toda se o falecido ele era aposentado e cumpria os requisitos da revisão da vida toda. Então, esses são os direitos da revisão da vida toda e da aposentadoria. E se é o seu caso, não deixe o seu direito, porque tem um prazo de prescrição e de decadência. Então, muito obrigada e até o próximo.